Olá, Shalom! Eu sou o Eli do canal Mais de Sião e hoje eu preparei uma palestra super especial sobre a visão de Daniel. Eu tenho o prazer de apresentar para você o contexto bíblico e histórico através da linha do tempo e sem os vícios equivocados da teologia moderna. Se você realmente deseja estudar e entender o contexto das Escrituras, então você chegou no lugar certo. Aproveite e pegue a Bíblia mais antiga que você tiver e abra no capítulo 9 do livro de Daniel. E a partir de agora, nós analisaremos a fundo os versículos 25 a 27. Está escrito assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas, e as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. É importante você saber que desde que o Império Babilônico invadiu Israel até o período do nascimento de Yeshua, a nação de Israel foi conquistada e governada por outros 4 imperadores e conquistadores. E isso, gente, explica o contexto dos últimos capítulos, da movimentação dos reis da terra e suas guerras. Daniel, ele foi levado prisioneiro do Império Babilônico e depois disso, Israel sofreu outra conquista, Conquista do Império Persa, de Alexandre o Grande, do Império Seleucida e finalmente Israel voltou para as mãos dos israelitas, sendo então governado pelos sacerdotes que lideravam o quê? O Estado Hasmoneu. O rei Herodes, que perseguiu Yeshua desde pequenininho, você conhece muito bem a história, ele era da descendência de sacerdotes e foi instituído o rei pelo próprio Império Romano ao conquistar o Estado Hasmoneu. Por isso vemos um grande conchavo de Herodes com Pilatos e com a elite judaica. Quando Yeshua nasceu, a elite sacerdotal judaica já estava vendida para a política do Império Romano. E a partir de agora você entenderá o porquê da manipulação sacerdotal que colocou parte, não todos, mas parte do povo de Israel contra Yeshua. Você também entenderá o porquê de Yeshua ter sido chamado rei, rei dos judeus, quando foi condenado por Pilatos e executado conforme o quê? Conforme os padrões do Império Romano. Yeshua se tornou, gente, um famoso líder nas terras de Israel, inclusive na Decápolis, que era o quê? Era um grupo de 10 cidades na fronteira oriental do Império Romano, na Judéia e Síria. Você encontrará informações sobre a fama de Yeshua nessa região toda, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, que diz assim: e a sua fama correu por toda a Síria e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Sendo assim, gente, a fama de Yeshua entre israelitas, gregos e romanos causou o quê? Causou uma grande preocupação à liderança judaica romana. E por isso vimos aquela grande conspiração para matá-lo. Do lado judaico, Yeshua foi condenado por não ter dito que era Deus, mas pela jogada tendenciosa de palavras e interpretações. Por isso, o apóstolo Pedro foi duro quando acusou aqueles judeus que deram ouvidos às manipulações da elite judaica, conforme nós lemos lá em Atos capítulo 2. Do lado romano, Yeshua foi o quê? Ele foi acusado de ser o rei dos judeus. Por quê?
Porque Pilatos precisava de uma justificativa convincente para matá-lo. E ele sabia que a acusação sacerdotal não tinha fundamento e nem validade em Roma. Então, a melhor saída para justificar o assassinato de Yeshua por Pilatos foi o quê? Foi acusá-lo de rei dos judeus. Assim, ficaria notório, para o governo central em Roma que Yeshua era uma pessoa influente entre os meios judaicos, gregos e romanos e com capacidade do quê? De lançar uma rebelião contra o governo do próprio Pilatos e Herodes. E com isso, gente, se cumpriu o quê? Se cumpriu a próxima parte da visão de Daniel, que diz assim: e depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si. Ou seja, como acabamos de ver, foi durante as 69 semanas, que a cidade de Jerusalém foi reconstruída, assim como o Messias veio para exercer o seu chamado inicial, até que ele fosse cortado através da conspiração da elite judaica com Pilatos. E o que aconteceria depois que o Messias fosse tirado da terra? Vejamos o que diz a visão de Daniel. Preste muita atenção, gente, mas muita atenção nesse detalhezinho que eu vou mostrar para vocês. E o povo do príncipe, de um outro príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Então, como você pode ver, o texto de Daniel deixa evidente que até o fim haverá o quê? Haverá guerras. E ninguém estabelecerá um período de paz na terra, nem mesmo o anticristo. Por quê? Porque até o fim haverá guerra. Estão determinadas o quê? As assolações. Veja que parte dessa visão de Daniel se cumpriu quando? Se cumpriu no ano 70 da Era Comum, ou seja, algo em torno de 35 anos após Yeshua ter sido levado ao céu. O povo do segundo príncipe destruiu a cidade de Jerusalém, que até então tinha sido reconstruída em tempos angustiosos. Gente, agora memorize o que eu vou dizer. É muito importante. É importante considerar que o Messias é um príncipe, assim como o segundo príncipe que não foi revelado. Eles são dois seres com grande poder espiritual. Estamos falando de dois seres distintos. Em alguns casos, eles também são chamados de quê? De reis. O segundo príncipe ainda não foi revelado, porém, o seu povo, o povo desse príncipe tem causado grandes destruições. E por isso Daniel e Yeshua deixaram claro que até o fim haverá o quê? Guerras. Estão determinadas as assolações. É simples, é lógica, Em Mateus capítulo 24, você verá Yeshua se referindo a quem? Aos últimos capítulos de Daniel. Ele detalhou com mais precisão sobre o que aconteceria com o templo judaico aqui em Jerusalém e a perseguição contra os judeus em geral. Os próprios discípulos e apóstolos de Yeshua, os judeus crentes, também estavam inclusos nesse período de perseguição e foram martirizados por quem? Pelas mãos dos romanos e gregos durante o quê? Durante a perseguição que houve. Sendo assim, se cumpriu o que Yeshua disse. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Veja que a destruição de Jerusalém causou o quê? A fuga de muitos judeus crentes e cumpriu-se, então, a ordem de Yeshua aos seus discípulos de serem testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E um outro detalhe interessante para o pessoal daquela época é visto quando Yeshua diz:
Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Gente, isso está ligado à nação de Israel daquela época e não ao mundo cristão, que nem o sábado guarda, conforme determinação divina, né? Não falo isso para criticar, apenas para você entender os fatos. Aqui eu abro um outro parênteses e digo para você que esqueça de uma vez por todas a heresia teológica que prega a substituição da nação de Israel pela igreja. Gente, isso não existe, isso fere todo o contexto bíblico. Essa teoria fere completamente, né, o contexto histórico também e até mesmo o contexto arqueológico. Por isso, vemos uma grande confusão doutrinária nos meios cristãos. Agora vejamos um outro detalhe interessante sobre o que faria o povo do segundo príncipe. Olha só que interessante. E ele, o povo do príncipe, firmará aliança com muitos por uma semana e na metade da semana fará cessar o sacrifício. E o que mais? E a oblação ou a oferta. Para você compreender esse acontecimento, é necessário olharmos novamente para a história, pois no período que Yeshua esteve aqui na Terra, o Império Romano dominava Israel, né, conforme vimos no início do vídeo. O Império Romano nasceu por volta do século 8 a.C. e a partir daí ele se expandiu através de inúmeras batalhas, invasões e o que mais? Alianças. Foi numa dessas alianças que em 37 antes da Era Comum, Herodes, genro de Hircano II, da linhagem sacerdotal, foi nomeado o rei da Judéia por quem? Pelos romanos. Os sacerdotes se corromperam, viraram políticos com o aval de um império opressor e pagão. E por isso, os próprios sacerdotes trouxeram maldições para Israel. A lei de Deus proíbe, gente, esse tipo de aliança. A consequência da aliança romana com Herodes foi a destruição de Jerusalém e do templo. E então cessou o quê? O sacrifício e a oferta. Essa aliança dos romanos com os sacerdotes rebeldes pode ser vista em Daniel capítulo 11, que diz assim: porque virão contra ele navios de Quitim, que seria Chipre, que lhes causarão tristeza, e voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhes aprouver. Voltará e atenderá aos que tiverem abandonado a santa aliança, ou seja, a elite sacerdotal e seus apoiadores que abandonaram a Santa Aliança foram amparados por quem? Pelo Império Romano. E o texto continua: e braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. E aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Veja que o templo estava sendo profanado por causa dos acordos, das alianças entre a elite sacerdotal com quem? Com os romanos. Ao se aliarem com o Império Romano pagão, os sacerdotes se tornaram o quê? Se tornaram rebeldes contra Deus e profanos contra o Criador. E por causa dessa aliança pecaminosa, o que aconteceu? Qual foi a consequência disso? O templo foi destruído, né? Conforme previsto na visão de Daniel. E a partir daí, as portas se abriram para quem? Para o período da abominação, da desolação. Com o passar do tempo, o imperador romano, chamado Constantino, desvinculou a fé messiânica de Israel e oficializou um cristianismo novidadeiro e moderno, cheio de heresias e paganismo, que mais tarde se consolidou como o quê? Como o catolicismo romano que todos nós conhecemos.
A Igreja Católica, por sua vez, continuou a campanha romana de perseguição aos judeus crentes em Yeshua, ou não. E todos aqueles que se opunham às heresias do catolicismo romano eram mortos. Isso, gente, foi assim até pouco tempo atrás, né, durante o período aí das inquisições católicas e inclusive protestante. A ideologia cristã romana influenciou até mesmo quem, gente? Adolf Hitler, que através dos escritos de Lutero executou mais de 6 milhões de judeus. E a influência do cristianismo novidadeiro romano não para por aí. Ou seja, o próprio islamismo, com todas, né, as suas particularidades, nasceu de dentro dos conceitos do catolicismo romano e judaico. Por isso, Yeshua é chamado de Isa em árabe, e ele está incluso no rol, né, dos profetas islâmicos, sendo que a maioria desses profetas são quem? São os profetas de Israel. Então, se você não entendeu o que eu estou dizendo aqui, eu quero deixar bem claro que o islamismo é o quê? É um plágio do judaísmo e do cristianismo. E o texto bíblico continua. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, gente, estamos entrando na parte final dessa palestra, e essa parte se refere aos nossos dias. E de igual modo, tem muita coisa interessante. Veja que o povo do príncipe continua fazendo o quê? O seu trabalho abominável e destruidor através das alianças políticas e religiosas até os dias de hoje. Atualmente, fala-se muito sobre o quê? Sobre o ecumenismo. As religiões estão se unificando. O judaísmo já não tem mais tanta força. O mesmo acontece com o catolicismo, que apesar de tudo, né, a cada dia perde adeptos e credibilidade. O mundo evangélico, por sua vez, vive o que, gente? Vive uma realidade completamente antibíblica. Por quê? Porque ainda está sob grande influência teológica, né, e conceitual do catolicismo romano, mesmo que tenha passado pela reforma protestante. Vivemos o tempo, gente, da apostasia, desde que a mensagem bíblica contextual perdeu o foco por causa do quê? Das políticas religiosas e de suas teologias tendenciosas. A religião que mais cresceu nas últimas décadas foi qual? Foi o islamismo. Inclusive, muitos cristãos estão sendo enganados por um movimento chamado de crislamismo, que eu explico nesse vídeo aqui. Você pode acessar depois, que você vai entender o que significa o crislamismo. Então, em breve, se manifestará o assolador, que poderá ser o quê? Um sistema governamental, assim como os impérios do passado. O último império que dominou a nação de Israel foi qual? Foi o Império Turco-Otomano, que foi dissolvido por volta do ano de 1922. Porém, o islamismo continuou crescendo desde então e se espalhando aí pelo mundo afora. O povo do príncipe está se multiplicando e influenciando, gente, os ignorantes. É uma pena, né? O povo está sem conhecimento. Olhando hoje para Israel e para o Monte Santo do Senhor, vemos um templo que se tornou o quê? Um símbolo enganoso de Jerusalém. E o povo do príncipe, que não tem nacionalidade, continua guerreando e trazendo desolações na terra e influenciando outras pessoas a se levantarem contra quem? Contra a nação de Israel. Isso tudo você vê dentro do contexto profético. Em breve se manifestará o homem do pecado. Veja, por exemplo, lá em 1 Tessalonicenses, Paulo ele se baseia em quê? Nos escritos de Daniel, que diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que venha antes a apostasia, né? E se manifeste quem? O homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama a Deus.
ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, gente, o homem do pecado, ele será enviado por aquele outro príncipe da visão de Daniel, né? Esse texto de Tessalonicenses, ele não foi compreendido corretamente na teologia cristã por causa do quê? Por causa da tradução equivocada. E até hoje, milhares de cristãos confusos estão esperando o quê? Estão esperando que nós, judeus, devemos construir aí um templo para que futuramente ele seja profanado pelo anticristo, né? Dizem que nós vamos ser enganados e tudo mais. Isso, gente, dificilmente acontecerá, até porque, olhando para os textos bíblicos em hebraico no livro de Daniel, que o próprio Paulo utilizou, nós vemos que a visão se refere a deuses estranhos e não ao Deus de Israel. Então, os tradutores cometeram um erro ao escrever aí Deus com letra maiúscula, quando os textos em hebraico se referem a quê? A El ou Elim. Para você ter uma ideia, a palavra El em hebraico, quando se refere ao Todo-Poderoso, ela vem acompanhada de um atributo. Por exemplo, El Shaddai, El Gibor, Deus dos deuses. Então é importante que você entenda que o texto de 2 Tessalonicenses não está se referindo originalmente ao templo de Deus, do Deus de Israel, mas ao templo de um Deus estranho, que receberá honras. Veja as características do homem do pecado e de seu Deus, né, com letra minúscula, conforme escrito na visão de Daniel e mencionado pelo apóstolo Paulo. Veja que interessante. E este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem ao Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá, mas em seu lugar honrará a um Deus das forças, a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço. Você percebeu que tudo o que o homem do pecado está fazendo é para um Deus estranho? Não tem nada a ver com o templo judaico e muito menos, gente, com o verdadeiro Deus de Israel. Muito pelo contrário, se trata de uma falsificação total, uma aberração. Então, olhando para os detalhes nos versículos que acabamos de ler e para o cenário mundial atual, é muito importante que, antes de mais nada, você entenda que a história começou aonde? Aqui no Oriente Médio, e ela finalizará aqui também. Isso está claro em todo o contexto profético e apocalíptico. Então, conforme eu mencionei no vídeo que apresento a breve história da Palestina, desde que as 12 tribos de Israel se estabeleceram, aqui na Terra Prometida, cerca de 14 impérios invadiram e conquistaram Israel até o final do Império Otomano. Quando o Império Romano instituiu Herodes como rei, ele pertencia ao governo judaico-religioso conhecido como Estado Hasmoneu. E de lá para cá, Israel e Jerusalém foram invadidos e conquistados, gente, por cerca de 8 impérios. Essas conquistas terminaram com o fim do mandato britânico em 1948 e com o restabelecimento da nação de Israel atual. Durante esse período, se cumpriu praticamente quase tudo o que está escrito na visão de Daniel e também nas palavras de Yeshua escritas onde? Lá em Mateus 24
e nos outros evangelhos. Então, note que eu não estou dizendo que se cumpriu tudo, mas quase tudo, tá, gente? Preste atenção nisso. Então, olhando para as características do homem do pecado, percebemos uma grande possibilidade de que ele venha de onde? Do islamismo. Veja que interessante o que diz a visão de Daniel. Esse homem, o homem do pecado, ele não terá respeito ao Deus de seus pais. Os árabes se converteram ao Deus estranho do islamismo que seus pais Abraão e Agar não conheceram. Ele não terá respeito ao amor das mulheres. As mulheres não têm autoridade no islamismo e em muitos casos são tratadas apenas, sabe como quê? Como objetos sexuais. Ele não terá respeito a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. O islamismo, de forma geral, não respeita nenhuma outra fé, inclusive promove abertamente a destruição de quem? De judeus e cristãos, assim como outras minorias. Ele honrará a um Deus com riquezas, o qual seus pais não conheceram. Você pode ver aí o luxo, né, e a beleza das mesquitas que estão sendo construídas em todo o mundo. Ele honrará a um Deus das forças e com o auxílio de um Deus estranho agirá contra as poderosas fortalezas. Veja que os países árabes estão exercendo grande influência na ONU e se abastecendo com armamentos de última geração, comercializados por quem? Pela Rússia, pela China, pelos Estados Unidos e até mesmo, gente, por Israel. Então, ao que reconhecerem, ele multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos. Gente, essa é uma estratégia islâmica de evangelização. Inclusive temos ex-padres, ex-pastores aí no Brasil que trocaram a fé bíblica pelos benefícios financeiros oferecidos por líderes islâmicos que sabem muito bem como apresentar os erros teológicos do próprio cristianismo. Então, para finalizar, o que ele vai fazer? Ele repartirá a terra por preço. O recente plano americano chamado de Acordo de Abraão aproximou os Emirados Árabes Unidos e até mesmo a Arábia Saudita de Israel. E essa aliança foi o pontapé inicial que prevê a divisão das terras de Israel e a criação do quê? De um Estado palestino através de um investimento de bilhões e bilhões de dólares. Então, como você pode ver, a história bíblica e a história secular, elas estão em perfeita harmonia. A Bíblia, gente, é um livro atual e facilmente compreendido quando você deixa de lado as teorias religiosas segundo os seus próprios interesses, né? Então eu espero que você tenha gostado dessa palestra e se você quiser saber mais informações sobre os grandes acontecimentos aqui no Oriente Médio e sobre o templo do Anticristo, aqui em Israel, acesse os vídeos a seguir. Tá joia? Mais um último detalhezinho importante que eu gostaria de mencionar também é o livro do profeta Joel, que faz menção àqueles que desejam, né, repartir as terras de Israel. O que vai acontecer com eles? Se eu não me engano, é o capítulo 3 de Joel. Precisa dar uma verificadinha ali. É um livro pequeno, você vai encontrar isso facilmente. Então, gente, vou ficando por aqui. Um forte abraço desde Jerusalém e a gente se vê no próximo vídeo.